O assunto da aula de hoje é algoritmos. Mas o que são algoritmos? Algoritmos são conjuntos de passos finitos e organizados, que, quando executados, resolvem um determinado problema. O conceito de algoritmo existe há séculos e o uso de seus conceitos foram atribuídos a matemáticos como Erastótenes e Euclides. Ambos desenvolveram raciocínios lógicos para solucionar problemas matemáticos naquela época. Como exemplo de algoritmo, vamos usar a peneira de Erastótenes. A peneira de Erastótenes foi um método desenvolvido para descobrir quais são os números primos dentro de uma faixa. Vamos usar como exemplo os números primos entre 1 e 120. A primeira coisa que Erastótenes propõe é que nós encontremos o limite máximo do nosso teste. E para isso ele determina que a raiz mais próxima de 120 é o nosso limite. Como assim a raiz? Bom, a raiz de 100 é 10. A raiz de 121 é 11. 120 está entre 100 e 121. Porém, seguindo para baixo, a raiz mais próxima é 10, pois 121 já extrapola o valor limite que nós determinamos. Depois de definido o limite, nós vamos começar a eliminar os números que não são primos dentro desta matriz dos números de 1 a 120. A primeira coisa a fazer é procurar o primeiro número primo dentro dessa matriz. O primeiro número primo é 2. Então, quando você estiver com o 2 em evidência, você vai eliminar todos os múltiplos de 2. 4, 6, 8, 10, 12, sucessivamente, até chegar no limite de 120. Depois do número 2, voltamos para a matriz e procuramos o primeiro número, depois de 2, que não foi eliminado nessa primeira rodada. Encontraremos, então, o número 3, que é outro número primo. E repetimos o processo, eliminando todos os múltiplos de 3 que até então não tenham sido eliminados pelo 2. Como exemplo, o 6 já foi eliminado pelo 2, então ele já foi cortado nessa matriz. Sendo assim, o primeiro múltiplo de 3 a ser eliminado vai ser o 9. O 12 também já foi eliminado pelo 2, portanto o próximo vai ser 15, e assim sucessivamente até o nosso limite de 120. O próximo número disponível é o 5, que é um outro número primo. O 4 foi eliminado pelo 2. Então, marcando o 5 como outro número primo, você passa a eliminar todos os seus múltiplos. Terminada essa eliminação, nós vamos para o próximo número disponível, que é o 7, outro número primo, o qual você vai eliminar na sequência todos os seus múltiplos. E 7 também vai determinar o último número que nós vamos testar, porque lembre-se, o nosso limite era a raiz mais próxima, que no caso era 10. O 8, o 9 e o 10 já foram eliminados anteriormente. Assim, todos os números que sobraram na matriz são números primos. Isso vai ser demonstrado na animação que vem na sequência. Passamos agora a eliminar todos os múltiplos de 2. Próximo número, 3. Elimina-se os múltiplos de 3. Próximo número, 5. Eliminamos os múltiplos de 5. Depois 7. E o que sobra para nós são todos os números primos entre 1 e 120. Essa é a peneira de Erastótenes. Outro algoritmo foi criado por Euclides. Esse tinha a intenção de descobrir qual era o MDC entre dois números inteiros. O que é o MDC? É o maior número que divide ambos ao mesmo tempo, sem deixar resto. Então, esse algoritmo ele é baseado no princípio de que o MDC
não muda se o menor número for subtraído ao maior. Como o maior dos dois números é reduzido, a repetição desse processo irá gerar sucessivamente números menores até convergir em zero. Nesse momento, o MDC é o último número inteiro maior que zero. Vale lembrar que tanto esse algoritmo quanto o de Aristóteles, eles datam do século III antes da Era Comum. Como exemplo, vamos calcular o MDC dos valores 252 e 105. Como 252 é maior que 105, o primeiro passo é eu subtrair 105 de 252. Vou obter, então, 147. 147 é maior que 105, então eu subtraio 105 de 147. Agora eu encontro o valor 42. 42 é menor que 105, então eu vou subtrair de 105, 42. 63 é maior que 42, então eu subtraio 42 de 63 e chego a 21. No próximo passo, eu subtraio 21 de 42 e chego aos mesmos 21. Ao subtrair 21 de 21, eu chego no resto zero. Qual foi o último valor antes de eu chegar no resto zero? 21. Portanto, 21 é o MDC entre 252 e 105. Esses foram dois exemplos de algoritmos criados para soluções de problemas matemáticos. E, como nós vimos, lá no século III antes da Era Comum. Ou seja, a ideia de algoritmo já existe há muito tempo. Só que os algoritmos eles podem ser usados para descrever diversas soluções. Sempre que nós temos umas aulas dessas, alguns exemplos são mais comuns. Como, por exemplo, como você faz para trocar uma lâmpada? Me ensine uma receita de bolo. São formas algorítmicas também de solução de algum tipo de problema. Então, repetindo a ideia lá do início da aula, nós temos que algoritmo é uma sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido. Algoritmo é uma sequência finita de instruções ou operações cuja execução em tempo finito resolve um problema computacional. Essa sequência de passos precisa ser executada em uma ordem, portanto, precisamos utilizar a lógica. A sequenciação é uma convenção com o objetivo de reger o fluxo de execução, determinando qual operação vem a seguir. Então, os problemas algorítmicos, eles vão ser assim sequenciais. Nós costumamos dizer que eles são top-down, de cima para baixo. Então, uma instrução depende da instrução anterior. Por isso que a ordem destas instruções também é muito importante. Para exemplificar o funcionamento de um algoritmo, eu busquei na internet alguns exemplos diferentes dos tão famosos trocar a lâmpada e receita de bolo. E encontrei no vídeo do professor Gustavo Guanabara um exemplo interessante. O link para a aula do professor Gustavo está no último slide desta apresentação. Imagine um algoritmo para atravessar a rua. Como poderíamos imaginar? No primeiro passo, olhar para a direita, olhar para a esquerda. Se estiver vindo carro, não atravesse. Se não, ou seja, se não estiver vindo carro, atravesse. Isso determina aí o fim do nosso algoritmo para atravessar a rua. Note, nós executamos de cima para baixo. No meio do caminho, nós temos uma condição alternativa que nós chamamos de condicional. Se a primeira condição for atendida, que é se estiver vindo carro, você não vai atravessar. Se não, ou seja, não está vindo carro, então você pode atravessar a rua. Após atravessar a rua, você concluiu o seu algoritmo de atravesse a rua. Mas essa seria a única forma de eu construir o algoritmo atravessar a rua? Por que eu tenho que olhar primeiro para a direita ao invés de olhar para a esquerda? Então, eu poderia sim ter outra forma de construção deste algoritmo
com alterações em algumas posições dessas instruções e ainda assim ter um algoritmo correto. Vejamos esse outro exemplo. Agora eu olho primeiro para a esquerda e depois eu olho para a direita. Eu aplico uma negação na nossa condição. Se não estiver vindo carro, então eu posso atravessar. Se não, ou seja, está vindo carro, então não atravesse. Cumprida essa condicional, eu encerro e assim eu encerro o algoritmo. Ou seja, mesmo modificando a ordem das instruções, eu obtive um algoritmo que é funcional. Então, professor, significa que eu posso embaralhar essas instruções de qualquer forma e ainda assim eu terei um resultado funcional. Não, não vai ter. Veja bem, as instruções, por mais que você possa alterá-las de posição, o seu algoritmo tem que manter a coerência, ou seja, ele tem que manter a sua lógica funcional. Vamos pegar o nosso primeiro algoritmo de atravessar a rua. Não basta eu embaralhar as suas instruções para que eu tenha um algoritmo funcional. Vejamos. Primeiro você atravessa a rua. Se estiver vindo carro, você olha para a direita. Se não, você olha para a esquerda e ao final você não atravessa. Veja, todas as instruções estão presentes, porém em ordens desconexas. O nosso algoritmo precisa fazer sentido. Portanto, não basta eu misturar as instruções achando que com isso eu vou ter uma solução. Esse algoritmo não funciona. Por favor, não façam assim. Então, pessoal, chegamos ao final dessa aula. Aqui estão as referências que foram utilizadas na formulação do conteúdo. Um abraço a todos e a todas e até a próxima.